Fala galera, hoje a gente vai falar de Atos, capítulo 9. Eu sou André Maldonado e esse é o canal do JC na Veia. O capítulo 9 de Atos narra o processo de conversão de Saulo. Saulo tem um encontro maravilhoso com Jesus, mas também fala de algo muito importante sobre Pedro. É um capítulo muito interessante. Hoje eu vou focar um pouquinho no processo da conversão de Saulo, mas não esquece que lá no blog tem um texto que eu escrevi sobre esse capítulo com um desafio muito legal para vocês. Mas antes da gente continuar nesse vídeo, se você não é inscrito ou se você não é inscrita no canal, se inscreve, deixa o seu curtir e compartilha esse vídeo com outras pessoas que também querem estudar o livro de Atos. Saulo estava perseguindo a igreja de uma maneira muito intensa. A gente viu isso nos últimos capítulos, né? Os cristãos sendo perseguidos por Saulo. Saulo pede cartas para o sumo sacerdote para ele poder ir para Damasco, para ir atrás dos cristãos que estavam lá em Damasco também, uma vez que eles tinham se espalhado ali, saído de Jerusalém. A gente também falou isso nos últimos vídeos aqui do estudo de Atos. E agora Saulo, indo para Damasco, no caminho para Damasco, tem um encontro com Jesus. A gente vai ler ali nos versículos 3 a 5 o seguinte: E, indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu, e caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem és, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Jesus decidiu se encontrar com Saulo ali no caminho para Damasco de uma maneira muito intensa. Aparece uma grande luz, Saulo fica cego, Saulo ouve Jesus falando com ele, tem uma conversa ali com Jesus, e isso muda a vida de Saulo para sempre. A gente não pode negar que Saulo foi escolhido aqui por Deus de uma maneira muito maravilhosa, foi alcançado por Deus de uma maneira que poucas pessoas a gente viu acontecendo isso. Saulo era alguém que estava perseguindo a igreja, mas Deus tinha um propósito para a vida dele e acaba alcançando Saulo dessa maneira aí quase irresistível. Sei que é um assunto meio complicado de se tratar, não estou generalizando, não estou falando que Deus faz isso todas as vezes, porque a gente vê ao longo da palavra que não é assim que Deus age todas as vezes, mas Saulo especificamente, Deus tem um chamado especial ali para ele e o alcança também de uma maneira especial. O que eu aprendo aqui é que todos nós temos um propósito para Deus, né? Deus nos dá um propósito para cada um de nós. Saulo, nesse caso, tinha um propósito muito específico e Deus alcançou ele de maneira maravilhosa, assim como também nos alcançou de uma maneira maravilhosa. Na minha conversão, por exemplo, eu não vi uma luz e fiquei cego por 3 dias, nem falei com Jesus ali de maneira que outras pessoas ouvissem, mas quando eu penso no meu processo de conversão, eu posso certamente dizer que a graça de Deus me alcançou de uma maneira que eu nem consigo explicar. Não sei como foi com você, mas acredito que pelo menos para a grande maioria de nós, quando nós entendemos de onde Deus nos tirou e para onde Deus está nos levando, acredito que a maioria de nós possa dizer que Deus nos alcançou de uma maneira maravilhosa. Saulo, de uma maneira diferente da minha, por exemplo, diferente da maneira como Jesus alcançou Pedro, diferente da maneira como Jesus alcançou Mateus, mas também alcançou de uma maneira maravilhosa. Então o que fica aqui é, da mesma maneira que Deus escolheu Saulo de uma maneira maravilhosa, separou Saulo ali para um propósito que era algo muito importante, eu creio que Deus também te separou, Deus também te escolheu, assim como me escolheu, para um propósito maravilhoso. Talvez não seja algo tão grande quanto Saulo fez, mas é igualmente importante. Na soberania de Deus, às vezes a gente não consegue entender isso muito bem, não consegue ver o plano completo, mas eu creio que todos nós fomos alcançados aí por Deus para um propósito muito específico. Outra coisa que eu aprendo aqui é que Jesus se coloca no lugar da igreja.
Ele vira para Saulo e diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Jesus não pergunta para Saulo: Saulo, por que está perseguindo a igreja que eu criei? Não, Jesus pergunta para Saulo: Saulo, por que você está me perseguindo? Jesus se coloca aqui no lugar da dor da igreja, né? Ele sente a dor da igreja, ele sente o momento que a igreja está passando ali, ele se conecta com a dor das pessoas. Jesus sabia o que era ser perseguido e viu a igreja sendo perseguida e vira para Saulo e fala: por que você está me perseguindo? E o que eu aprendo aqui é que Jesus entende a nossa dor, Jesus entende os nossos problemas, ele se conecta conosco quando nós estamos em um momento de dificuldade. Jesus não é uma pessoa distante, ele é um Deus próximo de nós. E é por isso que ele pergunta: Saulo, por que você está me perseguindo, cara? Jesus entende a nossa dor, ele está conectado com aquilo que nós sofremos, com aquilo que nós pensamos. E isso é muito importante para a gente porque nós entendemos que nós servimos a um Deus que é presente nas nossas vidas. Bom, Saulo tem um encontro com Jesus, mas precisava de uma outra ponta ainda para resolver essa questão com Saulo, e essa outra ponta era Ananias. Então o Senhor vai lá falar com Ananias, falando: olha, Ananias, tem Saulo aí, eu preciso que você vá lá orar por ele. Então Ananias responde de uma maneira muito legal. A gente lê isso entre os versos 13 e 15. Está escrito assim: E respondeu Ananias: Senhor, de muitos ouvi acerca deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E aqui tem poder dos principais dos sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Disse-lhe, porém, o Senhor: Vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. Eu acho muito interessante a sinceridade de Ananias, né? Deus vira para Ananias e fala: Ananias, vai lá, ora por Saulo, ele precisa recuperar a visão e tal. E Ananias fala: oh Deus, Saulo é esse aí que está perseguindo a igreja, prendendo todo mundo, algumas pessoas morreram aí. Ananias, ele se abre ali para Deus e fala: Senhor, tem certeza que é isso que o Senhor está me pedindo? Não creio que Ananias não fosse fazer isso, porque Ananias vai lá e faz, né? Ananias vai até Saulo, ora por Saulo, então caem como escamas dos olhos de Saulo, e em nome de Jesus ali, Saulo é curado. Então eu creio que Ananias estava disposto sim a obedecer. Ao mesmo tempo, Ananias estava com receio, falando: Senhor, olha, esse Saulo aí está fazendo muito mal para a igreja. Ele se abre em sinceridade, em vulnerabilidade para Deus. E eu creio que isso é muito importante. A gente vê aqui que Deus não repreende Ananias. Ele conversa com Ananias e fala: não, Ananias, pode ir, tá tranquilo. Esse daí é vaso escolhido para mim, preciso que você vá lá. Ao mesmo tempo que ele estava disposto a obedecer ao Senhor, ele também estava se colocando para o Senhor em sinceridade. E aqui a gente tem um princípio poderoso para a gente absorver, que era como Ananias conseguia compreender Deus de uma maneira bem ampla. Ananias sabia que Deus era Senhor, e que como Senhor, caso ele mandasse, ele precisaria obedecer. Mas Ananias também entendia que Deus era Pai, Deus é Pai, perdão, né? Não era, é ainda, que Deus é Pai. E como Pai, Ele entende as nossas dores, Ele sabe o que nós estamos pensando, Ele conhece os nossos medos, Ele entende e conhece o nosso coração. Então Ananias se dá a liberdade de chegar ao Pai e dizer: olha, Senhor, eu estou um pouco preocupado aqui com essa situação, com isso que o Senhor está me pedindo. Mas sabendo que Deus também é Senhor, ele se submete à vontade do Pai e o obedece. Esse é um princípio poderoso para a gente, entender que Deus não é um general, ou que Deus não é só o Criador, não é só Pai, não é só Senhor. Ananias demonstra que ele tinha um conhecimento um pouco mais completo aqui do relacionamento dele com Deus. A gente também vê aqui nesse capítulo que Paulo passa de perseguidor a perseguido. Vou ler aqui alguns versículos desse capítulo. Não estão em sequência, vou ler
o 23, o 24, o 29 e o 30. Então pulo alguns versículos aí, vou ler o 23 e o 24, 29 e o 30. Está escrito assim: E tendo passado muitos dias, os judeus tomaram conselho entre si para o matar, falando de Saulo. Mas as suas ciladas vieram ao conhecimento de Saulo, e como eles guardavam as portas, tanto de dia como de noite, para poderem tirar-lhe a vida. Pula para o 29. E falava ousadamente no nome de Jesus. Falava e disputava também contra os gregos, mas eles procuravam matá-lo. Sabendo, porém, os irmãos o acompanharam até Cesareia e o enviaram a Tarso. Bom, Paulo passa então de ser uma pessoa que perseguia a igreja para aquele que era perseguido pelos judeus, pelos gregos, por tantas pessoas diferentes. Pessoas que queriam sim matá-lo, queriam se livrar de Saulo aqui. Bom, é aquilo que a gente já vinha falando dos fariseus, dos religiosos, né, ali da época, que acharam que quando mataram Jesus tinham resolvido o problema, daí começam a perceber que a igreja estava crescendo ainda, que o nome de Jesus ainda estava sendo pregado, e aquilo que eles consideravam como uma seita vinha se expandindo. A gente falou disso nos últimos vídeos, né, nos últimos capítulos aí, até porque a gente falou de Estevão, falou de Filipe. Então eles se organizam ali, escolhem Saulo para começar a perseguir a igreja, acham mais uma vez que vai dar certo porque a igreja se espalha e ali em Jerusalém perde um pouco de força, mas começa a ganhar força em outros lugares, ainda confiando que Saulo vai fazer esse trabalho de perseguir a igreja. De repente, Saulo está falando de Jesus para todo mundo e com ousadia pregando a palavra. Mais uma vez, os religiosos se veem numa situação de não conseguir frear esse tal de Jesus, a palavra de Jesus de ser pregada. Então, por isso, na minha opinião, que aqueles começam a procurar matar Paulo. Paulo não, falei errado. Saulo aqui ainda, né? Às vezes cometo esse ato falho. Saulo vai ter o nome dele mudado para Paulo mais para frente, mas aqui ainda como Saulo. O que eu aprendo aqui é que nós, fazendo parte de uma igreja que já foi perseguida no passado por pensar diferente dos religiosos da época, deveríamos nós entender que algumas pessoas vão pensar diferente da gente e que nós devemos amá-las, que nós devemos respeitá-las, que nós devemos, com o amor de Cristo, cuidar delas e levar a palavra para elas de uma maneira, como eu disse, muito amável, com muito cuidado. Os religiosos da época perseguiram a igreja simplesmente porque a igreja pensava diferente deles. Que não sejamos nós a fazer essa mesma coisa com pessoas que pensam diferente da gente. Tem muito ainda para estudar desse capítulo, não vou mentir para vocês, nem passei por tudo, não falei de Pedro, não falei de como tudo isso que acontece com Saulo se conecta com o discurso de Gamaliel de Atos 5. Aliás, um ponto para vocês refletirem aí que é muito legal. Não esquece que lá no blog escrevi um pouco sobre esse assunto. Estou deixando aqui um link para o post lá do blog, aqui na descrição do vídeo. Se você quiser, lá tem o desafio desse capítulo também. O desafio está muito legal. Eu acredito que agora já devem estar aparecendo outros 2 vídeos para você assistir aqui. Deus abençoe a sua vida. Paz.